Você que chegou até aqui é igual o videogame. Passou da primeira fase, da segunda fase, agora é o chefão. Que você falava assim, aquele jogo difícil, aquele obstáculo que parece intransponível. Então vamos trabalhar de uma forma bem clara, bem didática e talvez esses slides possam nos ajudar. Então vamos por partes e seguindo assim, detalhe por detalhe. Acompanhe comigo. Olha só. Quando nós falamos de sanção ou sanções e penalidades da lei de improbidade administrativa, nós temos que nos lembrar que cometeu o artigo 9, volta aqui, cometeu o artigo 9, cometeu o artigo 10, 10A ou 11, estarão sujeitos às sanções ou penalidades da improbidade administrativa. E aí, eu quero que você tenha maturidade para fazer uma análise que algumas destas sanções estão previstas na Constituição e outras destas sanções estão previstas na Lei 8429. Aliás, a Lei 8429 traz também as sanções que estão previstas na Constituição e acrescenta essas três possibilidades. Então, para começar a nossa brincadeira, são quantas as modalidades de penalidades previstas para improbidade administrativa? Você vai lembrar. 4 na Constituição, mais 3 na LIA. Então, nós estamos falando aqui de 7 formas diferentes de punir, de dar uma sanção para a improbidade administrativa. E essas 7 formas diferentes de punir a improbidade administrativa, 4 delas estão previstas na Constituição e as outras 3 estão previstas na LIA. Então, olha só, quais são? Perda da função pública. Olha que pesado, o cara pode perder a sua função pública pelo cometimento de improbidade administrativa. De novo eu disse, na hora que nós lemos o 37, parágrafo 4º, que era importante você ficar atento a esse detalhe. Não é perda dos direitos políticos, como acontece da função pública. É é uma suspensão desses direitos. Indisponibilidade dos bens. Opa! Aqui você vai tomar um certo cuidado, porque muitas pessoas vão dizer, Rafael, você acabou de falar que isso é uma penalidade ou uma sanção, mas na verdade isso é uma medida cautelar. Aqui eu exijo de vocês um grande bom senso. Já apareceu na prova da OAB que são penalidades da improbidade administrativa as 7 que estão previstas aqui. Foi um copia e cola do texto constitucional. E diante das alternativas que estavam ali presentes, a banca entendeu que isso é verdadeiro. Agora, se você estiver fazendo uma prova discursiva, não perca a possibilidade de sambar na cara do examinador que indisponibilidade dos bens não é uma sanção, e sim uma medida cautelar. Cuidado, cuidado e cuidado mesmo com essa consequência. Somada a ela, nós temos a hipótese 4, que é o ressarcimento dos bens. Depois, pensando na Lei 8429, temos a perda de bens e valores, que é o perdimento efetivamente, a multa e a proibição de contratar e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Esses 7 aqui, é como se a administração pública falava assim, quem comete improbidade administrativa eu não quero nem perto de mim. Tira essa pessoa de perto de mim. E olha só, diante de todas essas consequências ou sanções pela realização de improbidade administrativa, algumas estão em vermelho, outras estão na cor preta. Qual a diferença? A diferença é a seguinte: perda da função, indisponibilidade, ressarcimento e perda de bens e valores não tem gradação. Ela simplesmente é aplicada. Pensa bem, não tem como a pessoa perder mais ou menos o seu cargo, ou perder 20% da sua função. Ou perde a função, ou não perde a função. Ou a pessoa tem seus bens ressarcidos, ou não tem ressarcimento dos bens. É integral o ressarcimento. Tem que perder o quê? Tudo que ganhou de bens e valores extras. Então note o seguinte, o que está de preto não tem gradação, mas o que está de vermelho será aplicado em gradação diferente. E é aqui que você tem que voltar um pouco e lembrar
Estamos falando da forma mais pesada de improbidade para a forma mais leve. Se estou falando da forma mais pesada para a forma mais leve, sem saber nada, você sabe que a suspensão dos direitos políticos para quem comete o artigo 9 será maior do que a suspensão dos direitos políticos para quem comete o artigo 11, por exemplo. Você sabe que a multa para quem comete o artigo 9 será maior do que a multa para quem comete o artigo 11. O período que você não vai poder contratar com a administração pública será maior diante do artigo 9 do que do artigo 10 ou do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Por isso que existe a gradação. Você vai do mais pesado para o mais leve. O mais pesado terá sanções mais pesadas e assim por diante. Então volte aqui, entenda comigo. Sanções mais pesadas para as formas de improbidade mais pesada, sanções mais leve para as formas de improbidade mais leve. Mas essa lógica só vale para as formas de penalidade ou de sanção que admitem a gradação, que são exatamente as 3 que estão em vermelho. Então o que eu fiz? Até pegando uma ideia do professor Tales, né? E eu até coloco no próximo slide, porque ele que fica pensando sempre nessa tabela, como montar essa tabela. Em sala de aula, eu vou montando essa tabela gradativamente com vocês, mas aqui eu vou utilizar do slide para ser bem mais rápido. Então, olha só que eu quero te contar como que a gente vai montar essa tabela. Eu pego essas 3 formas de sanção que admitem gradação e coloco aqui, ó, suspensão, multa e proibição de contratar. Ó, suspensão, multa e proibição de contratar. Suspensão, multa e proibição de contratar. Coloco a hipótese do artigo 9, 10 e 11. Rafael, mas cadê o 10A? Deixa para o final. Deixa para o final, porque ele foi acrescentado depois. Então vamos matar o que é tradicional. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Para você memorizar que é isso que cai em prova, e é isso que cai em prova, algumas coisas são fáceis de você lembrar. Primeira coisa, ó, paralisa a aula aqui, me trava e dê uma olhada nessa tabela. Só travar e me dê uma olhada, porque agora ou talvez represente os 2 minutos que vai mais te ajudar a acertar as questões de concurso. Cadê o Leonardo? Quero falar com o Leonardo agora. Está preocupado com improbidade administrativa e agora é para acertar tudo de improbidade administrativa. Vamos com força nisso aqui. Olha só, o que mais chama atenção é você pensar o seguinte. Se você violar um princípio, que é o artigo 11, você pode receber da improbidade administrativa até 100 vezes o valor da sua remuneração. Nossa, isso chama atenção. Então, ó, se eu fosse montar uma tabela em branco, eu colocaria aqui, ó, 100 vezes a remuneração. Essa é fácil de lembrar. Artigo 11, violar um princípio e ser condenado em improbidade administrativa a pagar até 100 vezes o valor, 100 vezes o valor da remuneração. Meu Deus, isso é muito pesado para o agente público, mas é assim, é uma lei forte, é uma lei que quer efetivamente proteger a administração pública. Esse aqui, então, ó, você deixa guardado. Esse aqui é o único que eu quero que você lembre. Agora você vai fazer o quê? A suspensão, ó, volta. A suspensão dos direitos políticos, então por isso que eu coloco aqui a suspensão mais drástica que pode acontecer é de 8 a 10 anos. Se a suspensão mais drástica que pode acontecer é de 8 a 10 anos, como que você memoriza isso? Você vai colocar para a forma de improbidade administrativa, que é a mais pesada. Confira aqui comigo, ó. Forma mais pesada, o enriquecimento ilícito. Por isso, o maior prazo. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. E aí você vai pensar. Artigo 10, intermediário, e o artigo 11, um pouco mais leve. É só você fazer o seguinte. Note que está com cores estritamente colocadas para você lembrar, estrategicamente pensadas, seguindo a ideia do professor Tales. Você pega o menor e puxa para baixo. Ó, você pega o menor e puxa para baixo, tá vendo? Vermelho e vermelho. Então,
o menor prazo da suspensão dos direitos políticos para o artigo 9 será o maior prazo do artigo 10, que vai ser de 5 a 8 anos. Entendi, Rafael. Então eu vou pegar o menor aqui e jogar para onde? Para baixo, que vai ser o maior do artigo 11. Então você vai lembrar, é de 8 a 10 anos a suspensão, de 5 a 8 anos a suspensão, de 3 a 5 anos a suspensão. Aqui fica claro, né? Que você vai da forma mais pesada para a forma mais leve. Rafael, eu até entendi e já comecei a preencher a minha tabela. Coloquei aqui 8 a 10, coloquei aqui 5 a 8, coloquei 3 a 5. Porque eu fui puxando, né? Eu tinha o 8 aqui, eu joguei para cá. Tinha o 5 aqui, eu joguei para cá. Isso muito me ajudou. Preenchi praticamente uma coluna. A coluna que trabalha com a suspensão dos direitos políticos. Mas ainda está faltando muita coisa. Como que eu faço para continuar preenchendo isso, pessoal? A grande dica é preencher gradativamente comigo. É você pegar uma folha e escrever. Lembre sempre disso. A mão que escreve uma vez não esquece jamais. E a manha é você olhar assim. Aqui eu pego quem? Sempre o menor. Não é? Ó, peguei o menor, joguei para cá. Peguei o menor, joguei para cá. Peguei o menor e não tem como jogar para cá. Então você vai jogar para cá. Você termina aqui e volta para onde? Para cá. Se estou falando de multa, qual é o valor da multa? Ó, volta aqui. Se estou falando de multa, qual é o valor da multa? A multa para o cometimento de improbidade administrativa, diante do artigo 9, é de 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito, do que foi acrescido de forma ilícita. Então você vai lembrar que o valor aqui do artigo 9 é 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. E daí fica fácil. Quando você fala do artigo 10, é um prejuízo ou um dano ao erário. Se aqui você utilizou 3 e aqui é mais leve, você vai lembrar, 3 passa a ser 2. Mas 2 vezes o quê? O enriquecimento ilícito? Não, porque se fosse enriquecimento ilícito, estaria na hipótese do artigo 9. Aqui é só um dano, o prejuízo, o valor do prejuízo que você causou ao erário. Aí você vai lembrar que é até 2 vezes o valor do dano causado. E aqui, no artigo 11, né, que está escrito até errado aqui, no artigo 11 é 100 vezes o valor da remuneração, porque você não tem prejuízo causado para a administração pública. Se tivesse prejuízo, seria do artigo 10. Se tivesse enriquecimento ilícito, seria do artigo 9. Então você vai utilizar como métrica, parâmetro, a remuneração do servidor, ou melhor, do agente público. Pessoal, estamos quase completando a nossa tabela. E aí tem a regra do corta o 8. Como assim? É só você chegar aqui, ó. Corta o 8, corta o 8. Cortei o 8. Pego o 10 e jogo para cá. Então qual que é o período, ó, volta aqui, qual que é o período de proibição de contratar e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios? Se eu tirei o 8, a proibição de contratar é de 10 até 10. Se aqui no artigo 10 eu tiro 8, ó, o tempo de proibição de contratar é 5, até 5. E se eu não estou utilizando 8 e tem uma hipótese de 3 e 5, e essa é mais leve que a outra, não pode ser o mesmo prazo da de cima. Então, por exclusão, você vai pegar qual? O 3 e jogar o 3 para cá. Rafael, é difícil, eu sei, mas é fácil de memorizar, porque aqui estão todas as formas de sanção do artigo 9, aqui estão todas as formas de sanção do artigo 10 e aqui estão todas as formas de sanção do artigo 11. Sanções essas que exigem a gradação. Bom, tem o novo que vai dizer o seguinte, o artigo 10A, Rafael, como eu faço? Porque eu tenho que saber também o período de suspensão e de multa. Pessoal, vem para cá, ó, não vale rir da minha cara. Isso aqui, imagine que é um retângulo. Você vai pegar o meio do retângulo. Onde está o meio do retângulo? Vamos ver. Está exatamente aqui, concorda? Pessoal, o meio do retângulo aqui, exatamente aqui. Aí você vai colocar algo assim, ó, em diagonal. E o que tocou em diagonal é o que você vai jogar para a coluna de baixo. Rafael, você está ficando muito doido. Não, é fácil, ó. O que você colocou em diagonal, você coloca na tabela de baixo. Olha como dá certo.
Aqui tá 5 a 8. Pego 5 a 8 e jogo aqui. Ó, vou pôr de novo. Aqui tá até 3 vezes o valor, não é? Então eu pego aqui até 3 vezes o valor. E a proibição de contratar? Não tem essa previsão dessa sanção. Mas tanto é que não toca lá em diagonal, ó, não toca nada, só tocou nesse e nesse. E esse eu joguei para cá e esse eu joguei para cá. Então qual que é a outra consequência? A outra consequência não tem. Pessoal, isso é difícil e quem consegue acertar isso em prova objetiva pode ter certeza que está muito na frente do concorrente. Claro que eu vou tratar mais um pouquinho e falar elementos gerais destas sanções ou penalidades, mas eu gostaria de encerrar esse bloco e partir para o último bloco para que você olhe mais um pouquinho esta tabela que salva vidas.